Neste vídeo nós vamos ver como usar a ferramenta de componente de variação. Então, para isso eu abri o arquivo Toothpaste, que é um arquivo que está dentro do seu material. E esse arquivo ele fala de uma produção e fala que nessa fábrica de pasta de dente a gente tem uma variável que é uma variável que tem que ser controlada, que é a impureza. Pelo que o pessoal levantou de dados, tem uma desconfiança de que ela pode ser afetada pela pressão, pela temperatura ambiente, pelo dia, pelo turno de operação e pelo tempo referente a cada turno. Então o turno é dividido em 4 tempos, é como se você tivesse um turno de 8 horas, tivesse a cada 2 horas um tempo. Então, para fazer essa análise, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender se existe alguma correlação entre a variável impureza, que a gente está investigando, e a temperatura e pressão, uma vez que esses dois são as únicas variáveis que são contínuas. Então vamos lá. Como a gente já conhece, o graph, vamos aqui no matrix plot. Então vamos pedir aqui uma matriz simples. Quais são as variáveis que nós vamos colocar lá? Nós vamos colocar impureza, pressão e temperatura. E vamos avaliá-las. O resultado nos mostra uma tabela onde você tem a correlação entre impureza e pressão, impureza e temperatura. E o que a gente pode enxergar aqui, né? Quando você tenta observar a correlação entre impureza e pressão, não dá uma ideia, não dá um sinal de que existe uma correlação. Quando você busca entre impureza e temperatura, também os dados são um pouco dispersos. Mas quando você vai avaliar pressão e temperatura, parece que existe a sugestão que existe uma relação direta entre um e a outra. Bem, isso aí é só para dar uma análise geral. No nosso caso não está ajudando muito. Se tiver alguma, quando a gente for fazer a regressão, a gente vai ver que o resultado vai dar um R quadrado baixo. Então nós vamos intensificar a nossa procura agora nas variáveis de turno, de dia. E para isso nós vamos usar a ferramenta a nova Fully Nested, ou seja, totalmente hierarquizada. Como é que a gente faz isso? Nós vamos em stat, a nova, vamos procurar aqui Fully Nested a nova. Qual que é a variável resposta? No nosso caso, a impureza. Então nós vamos marcar a impureza. E quais são os fatores? Vamos marcar aqui o fator dia, o fator turno, o fator tempo. Vamos dar um OK. Pela nossa análise, né, ele faz aqui a análise de variância da impureza. E aqui faz a análise de componente de variação, que é o que nos interessa nesse momento. Ele olha aqui e fala o seguinte: pelo que a gente está lendo aqui, a variação com relação ao dia ela não contribui para o desvio padrão aqui da impureza. A do turno não, ela já tem uma contribuição significativa de 52,53%. E a do tempo também de 47,47%. Ou seja, pelo que a gente está vendo, existe a variação da impureza, ela está muito mais correlacionada com a variação no turno e no tempo. Isso é o que a ferramenta análise de composição nos sugere. Tem uma outra maneira da gente evidenciar essa composição de variação. Essa maneira é através de um gráfico multivarichart. Para fazer isso, nós vamos lá em Stat, Quality Tools, Multivarichart. Onde aqui eu vou fazer o seguinte: vou determinar aqui que impureza é minha resposta. Vamos colocar primeiro aqui o tempo, depois o turno, depois o dia, que são as 3 componentes que nós estamos querendo investigar. Dou um OK. Ele faz o nosso gráfico. Então é importante reconhecer cada variável onde é que está. O turno, primeiro, segundo. Aqui em cima está evidenciado o dia. E essas bolinhas aqui, elas evidenciam cada período do seu turno. As 2 primeiras horas, as 4, as 6, as 8. Então vamos analisar aqui. Primeiro vamos fazer uma análise aqui por dia, né? Você tem aqui
o primeiro valor no primeiro dia e o segundo valor no dia. Então, quer dizer, a variação é pequena, como sugere no nossa análise de componente de variação. Essa variação ela não tem nenhuma interferência com o resultado de impureza. Agora vamos analisar aqui por turno. No primeiro dia, quando você sai do turno 1 para o turno 2, existe uma variação grande. No segundo dia, da mesma forma, sai do turno 1 para o turno 2, existe também uma variação significativa. E vamos analisar agora aqui nos 4 períodos que compõem o turno. Você vê aqui, ó, primeiro turno, nos 4 períodos do primeiro dia, você tem uma variação grande entre um e outro. Você tem três aqui mais ou menos, os três primeiros períodos aqui mais ou menos parecidos, mas o quarto já deu uma variada. Para o turno 2, muito pior. No primeiro dia você tem uma variação muito grande entre o primeiro tempo, segundo, terceiro e quarto. No segundo dia, da mesma forma, você tem uma variação muito grande. Então aqui está evidenciado graficamente quais são as componentes de variação desse modelo. Espero que tenha sido útil para vocês e que vá ser útil aí no futuro nas suas próximas análises. Até o próximo.